Para gravar. E, jovens, eu preciso começar essa aula falando para os senhores o quê? Que é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã de quinta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, física. E, para quem acompanhou os vídeos que eu deixei indicado para a primeira aula, já viram que nós estamos agora trabalhando com um conteúdo novo, né? Estamos trabalhando com termologia. Então, nós encerramos a discussão sobre a parte de mecânica, tá bom? E vamos começar outras partes da física. Começar falando de termologia, dilatação, calor. Depois vamos falar um pouquinho sobre ondas, sobre som. Vamos falar sobre óptica, a parte de luz. Vamos falar sobre eletricidade. Então, agora, coisas novas para nós brincarmos e discutirmos aí, tá bom? Eu quero começar, jovens, diferenciando com vocês, né, reforçando a diferença entre temperatura e calor, porque é comum no nosso cotidiano nós acabarmos confundindo. Então, já nos vídeos foi deixado bem claro, mas eu acho que vale reforçar. O que vai ser temperatura e o que vai ser calor? Quando nós estudamos lá no primeiro semestre matéria, nós vimos que a matéria ela era formada por moléculas, né? E essas moléculas, jovens, elas não estão paradinhas no sistema. Essas moléculas têm uma vibração, elas estão em movimento. E a temperatura mede essa vibração, essa agitação molecular. Quanto maior essa vibração, maior a temperatura. Quanto menor for essa vibração, menor vai ser a temperatura. Então, a temperatura está associada ao grau de agitação das moléculas. Isso é muito importante. Eu vou já compartilhar minha tela e escrever isso num resuminho para vocês. Beleza? O que vai ser calor, jovens? Calor é a energia térmica que passa de um corpo para o outro. Então, se você tem um corpo numa alta temperatura e o outro corpo numa baixa temperatura, o corpo de maior temperatura fornece calor para o corpo de menor temperatura. Quando você pega, por exemplo, um objeto que estava dentro da geladeira, uma garrafa com água lá da geladeira, você pega na garrafa com água, você sente que ela está gelada. Por quê? Porque você está numa temperatura maior que a água, então o seu corpo começa a fornecer calor para a água. Essa é a sensação de frio que você tem, perda de calor. Se você pega uma panela quente, acabou de sair do fogão, você tem a sensação que você vai se queimar. Por quê? Você está roubando o calor daquela panela numa taxa muito alta de transferência. Então, você absorve muito calor, você sim pode se queimar. Então, calor é essa energia que passa de um corpo para o outro, porque entre os corpos existe diferença de temperatura. Tá bom? Eu sei que isso está bem claro no texto, tinha nos vídeos que eu indiquei, mas eu vou passar um resumo para vocês também, porque é muito importante. Tá bom? Deixar um golinho para depois. Então, vamos lá. Compartilhar tela. Então, vamos lá. O que vai ser temperatura? Ela vai medir o grau de agitação das moléculas. Beleza? Simples assim. Quanto maior for a vibração molecular, maior é a temperatura. Quanto menor for a agitação molecular, menor será também a temperatura. Beleza? E agora o que vai ser calor? Ai, que calor! Então, calor é a energia térmica em trânsito, eu vou escrever. Então, o que é em trânsito? Que está passando de um corpo para o outro. Então, energia térmica
trânsito entre dois corpos. Fechou? E aí, como é que eu vou saber qual é o corpo que perde calor e qual é o corpo que ganha calor, jovens? Sempre quem perde calor é o corpo de maior temperatura. Quem ganha calor é o corpo de menor temperatura. Então, se você pega um objeto a 50 graus Celsius e outro a 20 e encosta os dois, o de 50 graus Celsius perde calor para o de 20, ou seja, o de temperatura maior cede calor para o corpo de temperatura menor, tá bom? Então, vou escrever isso aqui também, ó, no calor. O calor flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Beleza? Então, tem um sentido desse fluxo de calor. Maior temperatura para menor temperatura. Belezinha? Então, tá aí a definição. Eu sei que vocês já tinham visto isso nos vídeos, mas eu acho importante vocês terem anotado no caderno, ou se vocês estiverem só acompanhando com o livro, grifarem no livro, passa, marca texto, escreve, destaca, porque sim, jovens, é bastante importante. Beleza? Outra coisa importante, jovens, o que vai ser sensação térmica? Tem aí no livro de vocês uma abinha de curiosidades e tem no texto também a definição do que vai ser a sensação térmica, beleza? Mas a sensação térmica, jovens, depende de vários fatores, mas basicamente ela é aquilo que nós sentimos. Você já deve ter escutado, por exemplo, no noticiário, quando eles estão falando da temperatura, né? Quando a moça do tempo vai falar. Ah, hoje tal lugar alcançou a temperatura de 30 graus Celsius, mas com sensação térmica de 38. Ou seja, a temperatura real era 30. Mas as pessoas tinham a sensação que estava numa temperatura de 38. Por quê? Por vários motivos. Pode ser porque tinha pouca ventilação no dia, não tinha movimento de ar, não tinha vento, estava nublado, ficou abafado, enfim, isso aumentou a sensação térmica, não mudou a temperatura. Tá bom? Então, sensação térmica é aquilo que você sente a partir das condições do ambiente que estão em volta de você ou do objeto que você encosta. Por exemplo, se você deixar um metal em cima da mesa, ele vai ficar na mesma temperatura que o ambiente. Mas quando você encosta no metal e na madeira simultaneamente, que estão no mesmo lugar, você tem a sensação térmica de que o metal está mais frio, sendo que não está, está na mesma temperatura que a madeira. O que acontece é que o metal ele é um material condutor. Então, o que vai acontecer? Ele rouba calor do seu corpo mais rapidamente do que a madeira. Então, você tem a sensação de que ele está mais frio porque ele está roubando o calor do seu corpo mais rapidamente. Então, a sensação de frio que nós sentimos é quando nós estamos perdendo calor para o ambiente. A sensação de calor que nós chamamos é quando nós estamos ganhando energia térmica, ganhando calor desse ambiente. Beleza? Então, a sensação térmica está associada a você perder ou ganhar calor no sistema. Esse perder ou ganhar calor depende do ambiente e depende do que mais? Do objeto, né? Do material que é feito esse objeto. Se ele é um condutor térmico ou se ele é um isolante térmico. Beleza? Legal. Jovens, calor e temperatura são coisas diferentes, nós vamos estudar em momentos diferentes também. Nós vamos ver que existem dois tipos de calor e cada um gera uma mudança diferente no corpo. Então, a gente vai segurar um pouquinho o calor, não vamos falar de calor por enquanto. Vamos estudar temperatura, jovens. E quando nós falamos de temperatura, nós vamos ter 3 unidades de medida. Ficou ruim. Nós vamos ter 3 unidades de medida possíveis para nós usarmos. Na verdade, existem mais, mas são as 3 que nós temos mais comuns. Nós temos graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. Beleza? Jovens, Kelvin é chamado de escala absoluta.
Por quê? O que é a temperatura média que eu falei para vocês? O grau de agitação das moléculas. Então, pensem comigo. As moléculas estão lá vibrando, beleza? Se essa vibração cessa e para as moléculas, qual que vai ser a temperatura? É zero. Só que esse zero, zero absoluto de não ter vibração, ele só vai ser zero na escala Kelvin, beleza? Então, quando não tem vibração molecular, eu tenho zero Kelvin. E daí em diante eu tenho outras escalas de temperatura maiores. Eu não tenho temperatura negativa na escala Kelvin. Não tem como uma molécula estar com temperatura negativa em Kelvin, porque o zero já quando ela parou. Não tem como ela estar tão parada que está negativo. Não dá. É zero no mínimo. Tá bom? Agora, a escala Fahrenheit, eu vou falar dela depois. A escala graus Celsius, ela é baseada na água. Como assim baseada na água? Ela adotou o parâmetro de comparação à água. Quando a água tem o seu ponto de fusão, nós vamos falar que é igual a 0 graus Celsius. Ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição da água, nós vamos falar que é o ponto de 100 graus Celsius. Então, quem trabalhou com a escala Celsius, quem montou essa escala, falou, ó, vamos fazer o seguinte, vamos falar que quando a água está congelando, ali é o 0 graus Celsius. E quando a água está evaporando, ali é o 100 graus Celsius. Então, foi esse o padrão que foi adotado, diferente da escala Kelvin, que não foi dado para uma substância específica quando evapora ou quando congela, não. Ele falou que quando não tem mais vibração molecular é o 0 Kelvin. E daí em diante foi construídas as outras unidades, a escala para o Kelvin. Celsius é baseada na água. E o graus Fahrenheit é baseado em quê, jovens? O ponto de fusão de uma mistura, que a gente não sabe direito qual é, álcool com água, mais uns sais meio doidos lá, é o zero grau Fahrenheit. Beleza? E a temperatura ambiente do corpo humano é chamado de 100 graus Fahrenheit. Beleza? Esse foi o padrão usado para a escala Fahrenheit. Aqui no Brasil, jovens, nós usamos a escala Celsius como padrão, tá bom? Alguns países, Estados Unidos, acho que Inglaterra também, mais alguns, trabalham com a escala graus Fahrenheit. Então, aí vai depender da notação de cada país. Porém, no sistema internacional de unidades, lá no SI, temperatura, jovens, ela vai ser medida aqui, ó, em Kelvin, beleza? Lembram o que é o SI? O Sistema Internacional de Unidades, quando o mundo vai trocar informações físicas, químicas, biológicas, enfim, informações científicas, existe um padrão de unidade que é usado para que os cientistas possam comparar os dados. E para a temperatura é o Kelvin, para a distância é metro, para tempo é segundo, para massa é quilograma, para a temperatura é o Kelvin, beleza? Mas no Brasil nós vamos trabalhar com o grau Celsius, e quando for divulgar alguns dados, a gente transforma para Kelvin sem estresse. Fechou? Gatinhos e gatinhas, até aqui. Abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Suave, suavão, tranquilo, no stress, no questions. Deixa eu ver se o chat tem alguma coisa. Deixa eu abrir ele aqui. Eu creio que não, mas não custa ver, né? Não, só tem os bons dias. Beleza. E aí, jovens, como é que eu vou relacionar essas três escalas de temperatura? Graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. Vai ser o seguinte, ó. A equação, como eu vou escrever aqui, não tem no livro de vocês, tá? Ali na página 12 e 13 do livro 2, ele traz as equações quebradas, só Kelvin, Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Eu vou trazer todo mundo junto numa equação só. Eu posso escrever o seguinte, ó, que a temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Então, aqui está a relação que nós vamos ter de igualdade entre as três escalas principais que nós temos aí.
Tá na mão. Beleza? Então, essa vai ser a relação entre elas. Aconselho fortemente, jovens, que vocês anotem aí, tá bom? Lá no livro de vocês, tem na página 13. Vou escrever aqui. Mas, professor, lá no livro não tem, lá no livro tá diferente. Então, ó, página página 13. Lá no finalzinho da página, ele coloca assim, ó, em resumo, para converter as escalas, utilizamos as seguintes fórmulas. Aí ele traz quebradinho aos pares, beleza? Aí eu chamei de C, lá ele chamou de teta C. Aqui eu chamei de F, lá ele chamou de teta F. Só deu um nome diferente, mas a estrutura é exatamente a mesma. Tá bom? Deixa eu colocar aqui página 13. Legal? Vamos fazer um exemplo juntos, jovens, dessa conversão dessa temperatura aí de uma unidade para outra. Eu vou pegar um exemplo aleatório qualquer aqui. Não sei se tem alguém anotando ainda, se é que estão anotando, né? Mas vou dar 2 segundos para vocês terminarem de anotar, porque daí eu vou pegar uma lousa nova, hein? Posso pagar? Se não puder, berra não aí, senão eu vou trocar de lousa. Pode apagar, professor. Então vamos lá, jovens. Ajude o tio Everton aqui, ó. Eu quero converter. Mas por que 0 graus Celsius para graus Fahrenheit e também para a escala Kelvin. Não vá se empolgar e colocar graus Kelvin, que não existe, hein? Graus Kelvin, é só Kelvin. Beleza? Então, ó, primeiro, Celsius e Fahrenheit. Então, eu vou pegar naquela equação só a parte que envolve Celsius e Fahrenheit. Então, a parte é C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Então, é 0. 0 sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Jovenzinhos queridos do meu coração. O 9 que está dividindo eu vou passar multiplicando. Então, fica 9 vezes 0 sobre 5 igual a F menos 32. 9 vezes 0 é 0. 0 dividido por 5, jovens, é 0. Ó. Então, tudo isso aqui é 0. Não te incomoda mais. E aí, o 32 que está desse lado subtraindo passa somando. Então, 32 é igual a F. Eu vou escrever assim, ó. Temperatura em Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit. Suave? Então, 0 graus Celsius equivale a 32 graus Fahrenheit. Tranquila a ideia? Esse é o fator de conversão. Na verdade, essa é a unidade, é o valor da temperatura de 0 graus Celsius em Fahrenheit. Não dá para fazer as outras temperaturas como um múltiplo, porque apesar da relação ser linear, né, ser do primeiro grau, ela não é proporcional diretamente, porque tem aquele 9 dividindo, tem o 32 ali também subtraindo, então tem um fator de operação que aparece no meio do caminho aí, tá bom? Vamos brincar com o Kelvin e o Celsius agora, ó. A temperatura em Celsius sobre 5 é igual à temperatura em Kelvin menos 273 também sobre 5. Olha que bacana, olha que legal. Tem 5 no denominador nos dois lados da igualdade, jovens. O que dá para fazer aqui? Ó? Tchucu-tchucu, passa a vara no 5, né? Porque tem dos dois lados da igualdade, você consegue simplificar. E aí, ó, o C é 0, a temperatura em graus Celsius é 0, igual a K menos 273. Moleza. Passo 273 somando. Essa é a temperatura em Kelvin. Então, para deixar elegante, ó, a temperatura em Kelvin é igual a 273 Kelvin. Matematicamente fica um pouquinho mais curto, né? Porque simplifica o denominador. Quando for o Fahrenheit, vai dar matematicamente um cálculo um pouquinho maior. Mas não tem problema. Suave, tranquilo? Questionem, jovenzinhos, até aí. Perguntem. Senão nós vamos fazer uma conversão com valores diferentes daí. Então, vamos lá.
Agora eu quero converter 25 graus Celsius para graus Fahrenheit e 50 Kelvin para, vou por aqui em cima, 50 Kelvin também para graus Fahrenheit. Nossa, jovenzinhos, graças a Deus tá chovendo ainda. Tô ouvindo barulhinho de chuva aqui, cara. Coisa boa, hein? A gente precisa de água, jovens. Todas essas chuvas, essa chuva que aconteceu nessa semana, aumentou em 20 centímetros o nível dos nossos reservatórios. Sabe quanto que a gente precisa que aumente? 5 metros. Ou seja, não é nada ainda, mas para chegar nos 5 metros tem que passar pelos 20 centímetros, né? Então estamos no caminho. Que chova mais um mês aí, se for preciso, para voltar tudo ao normal, né? Acho difícil, mas vamos lá, né? Esperança é a última que morre. Celsius e Fahrenheit. Eu vou fazer agora, então, de novo aqui. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. 25 sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. 25 sobre 5, jovens, vai dar 5. Eu passo 9 multiplicando. F menos 32. 5 vezes 9, senhoras e senhores, 45, mais 32 é igual a F. Então, F vai ser 40, 50, 177. Portanto, a temperatura em Fahrenheit vão ser de 77 graus Fahrenheit. Beleza? 25 por 5 é 5. 5 vezes 9, 45. 45, 50, 60, 77. Isso aí. 77 graus Fahrenheit. Suave, né, galera? Equação do primeiro grau, sem estresse, tranquilíssimo. Vamos fazer agora o do Kelvin. Vamos lá. Ó, nós sabemos que F menos 32 sobre 9 é igual a K menos 273 sobre 5. Então, agora eu tenho 50K. Então, F menos 32 sobre 9 é igual a 50 menos 273 sobre 5. Então, F menos 32 é igual. 50, jovens, menos 273 vai ficar menos 223. Menos 223. E aí eu vou passar o 9 que estava dividindo, multiplicando, e o 5 continua aqui dividindo. Beleza? Aí, jovenzinhos, vou pedir a ajuda da Andressa aqui. 223 vezes 9 vai dar 2007, que dividido por 5 vai dar 401,4, tá bom? Então, fica assim, ó. Menos 401,4. E daí o 32 que está subtraindo, eu passo somando. Então, de novo, 223 vezes 9, 2007, dividido por 5, 401,4. E aí eu vou fazer isso daí mais 32, que vai dar 369. Veja que aqui está negativo, tá? E o 32 é positivo. Então, F é 369,4. Temperatura em Fahrenheit é 369,4 graus Fahrenheit. Beleza? Questione e perguntem, jovenzinhos, desses dois últimos exemplos que eu fiz aí. Vai lá. Acho que o chat ninguém mandou nada porque não piscou para mim aqui. Quando chega, ele dá uma laranjinha. Sem perguntas. Ótimo, Giovana. Então, galerinha, vamos lá para a página 14 do livro de vocês. Vai lá. Deixa eu minimizar aqui, pegar uma... Vou dar 3 segundinhos para quem está anotando ainda. Enquanto isso, pode ir lá para a página 14. E aí tem 2 exercícios, ó. O primeiro é para definir o que é calor, o que é temperatura e o que é sensação térmica, tá bom? Então já pode tacar pau aí. Nós já definimos calor e temperatura bem no comecinho da aula.
Calor é a energia térmica em trânsito entre dois corpos. E temperatura, médio grau da agitação das moléculas. Sensação térmica são as percepções que o nosso corpo tem em relação ao ambiente ou a um objeto, de acordo com a temperatura do ambiente, do objeto, o material que é feito e assim por diante. Tá bom? Então, são definições. Se você não pegou o comecinho da aula, tem na página 8 ali, a definição de sensação térmica, temperatura e calor, já nos primeiros parágrafos. Tá bom? E o exercício 2 é para nós fazermos essas transformações de unidade, de graus Celsius para Fahrenheit, Kelvin e assim por diante. Beleza? Então, vamos lá. Bom, um é só definição, vocês pegam lá e tá suave, né? Agora o 2, senhoras e senhores. Eu quero fazer com vocês... Qual? Vou fazer só um com os senhores, jovens. Então, eu quero que vocês escolham A, B, C ou D. Vai lá, que os outros eu vou deixar vocês brincarem sozinhos aí para, né? Ver se vocês conseguem fazer. Então, escolham um aí para eu fazer com vocês. Mandem no chat ou falem pelo microfone. Manda aí, vai lá. Vai, fala. Pode falar. Fala, vai. B. A Giovana pediu a B, foi a primeira que falou, então é o B que nós vamos fazer juntos. Obrigado, Giovana. Letra B. 2B. Diz o seguinte, é para converter 42 graus Celsius para Kelvin. Então, vamos lá. Eu sei que C sobre 5 é igual a F menos... é igual a K, né? Menos 273 sobre 5. Como você já sabe, jovens, que o 5 vai simplificar aqui, ó. Se você quiser nem escrever, nem escreva. Já coloca direto C igual a K menos 273. Pode, não tem problema não, tá bom? Fica a seu critério, jovem. Então, vamos lá. C é 42 igual a K menos 273. Beleza? Então, o 273, jovenzinhos, que está ali subtraindo, ele passa para o outro lado somando. Isso vai ser igual a K. Então, 273, jovenzinhos, mais 42 vai dar quanto? Com 30 vai para 300. 315. Então, a temperatura em Kelvin vai ser quanto? 315 Kelvin. Legal? Suave, né, jovens? Eu acho que a parte matemática aqui não vai ser o problema, né? Uma equação do primeiro grau, já tem a equaçãozinha pronta, é só ser feliz, não se estressar, beleza? Eu vou deixar então, ó, A, C e D de tarefinha para vocês brincarem em casa. Então, o 2 eu fiz, então vou deixar aqui, ó, bem bonito para vocês ficarem bem felizes. Tarefinha, né? Olha lá, dessa página 14 aqui, o 1, A, B e C, que já tem a definição pronta, e o 2, A, C e D, porque o B nós já fizemos juntos aqui. Beleza? Jovenzinhos, para a semana que vem, o que nós vamos estudar? Dilatação térmica. Como assim? Quando um corpo começa a receber calor de outro corpo, porque existe diferença de temperatura, ele sofre dilatação. Quando ele ganha calor, ele expande, quando ele perde calor, ele contrai, normalmente, na maioria dos casos, tá bom? Então, é isso que a gente vai discutir um pouquinho, dilatação. Esse vai ser o assunto na nossa próxima aula, e aí nós já fechamos o capítulo 1. Fechamos esse primeiro capítulo. Beleza? Até aí, gatinhos e gatinhas, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Suave, tranquilo, de boas, no stress?
Tem alguém que mandou algo aqui no chat, deve ser que tá tudo tranquilo. Legal. Jovenzinho, seguinte, eu vou encerrando a aula, o computador começa a baixar o vídeo do Zoom, e aí eu publico ele no YouTube, e aí quando tiver publicado no YouTube, eu vou atualizar a lista de links e vou postar lá na pasta de vocês de física, tá bom? Os de química eu já atualizei, tá lá na pasta de química. Então tem lá todos os links do primeiro semestre e os links do segundo semestre, então em 2 documentos diferentes, tá bom? E aí vocês podem, se quiser rever alguma aula, tem salvo lá todos os links. Beleza? No mais, então, jovenzinhos, obrigado pela atenção dos senhores. Desejo um ótimo restinho de dia, um excelente final de semana para vocês. Se cuidem, fiquem em casa, beleza? Me dê um tchau bem bonito. Tchau, Tchau, jovenzinho. professor. Tchau. Tchau, professor. Não. Tchau.